Olá, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. O nosso convidado de hoje é o pastor David Rosa. Ele é pastor e líder de jovens na Igreja Cristã Mundial. Ele se converteu ao cristianismo aos seus 18 anos e é formado em teologia pela FATEM. David, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. A gente quer agradecer a participação de todos que estão assistindo a nossa entrevista, e em especial também a participação do vereador Marcel Daong, que hoje acompanha a entrevista aqui dos nossos estúdios. David, queria falar um pouco, você é pastor da Igreja Cristã Mundial. Sim. Você já está lá há um bom tempo, e eu queria que você contasse um pouco mais. A igreja já existe há 21 anos aqui em Suzano. Você pode contar pra gente como foi um pouco desse início da atuação, como foi o início da igreja, e qual o impacto que você vê que a igreja causa hoje aqui na cidade de Suzano? A Igreja Cristã Mundial começa em 2002, um culto feito na garagem dos pais do Bispo Júlio, que é o pastor da igreja, e com som emprestado, um pouco de cadeira emprestado, mas já com uma manifestação da glória de Deus através da vida do bispo muito poderosa. Né? Ao longo dos anos foi crescendo, cheguei um pouquinho depois, cheguei em 2008, e desde então tenho acompanhado, né, o quanto a igreja tem transbordado para a cidade. A nossa ideia não é apenas receber ali entre quatro paredes aquilo que Deus tem para nos dar, mas sim poder transbordar para aqueles que estão à nossa volta e principalmente para a cidade que nos acolheu, né, onde nós temos aqui a nossa igreja. Então, hoje nós temos vários projetos que auxiliam a cidade de alguma forma. Por exemplo, nós temos o projeto Filhos da Promessa, ali no bairro do Boa Vista, onde nós atendemos ali mais de 200 crianças que vão lá tomar café, almoçar, fazer reforço escolar, estudos bíblicos, atendimento com psicólogos e várias outras atividades ali. Nós entregamos hoje centenas de cestas básicas para famílias tem essa necessidade também, que são cadastradas ali na igreja. E nem todos são membros da igreja, mas são pessoas que a gente entende que tem essa necessidade e a gente consegue auxiliar. E fora outros projetos, a Festa das Águas, que é o que a gente vai falar aqui hoje, e tantos outros que a gente tem se esforçado, se dedicado para poder contribuir com a cidade. Quando você chegou na igreja, a igreja já era grande da forma como ela é hoje, ou você conseguiu participar desse crescimento, dessa expansão que ela tem tido hoje em Suzano? Eu cheguei na igreja em 2008 através da Festa das Águas. Que legal. A Festa das Águas, um dos serviços gratuitos que a Festa das Águas oferece é o corte de cabelo. E fui cortar cabelo de graça lá. E nessa conheci, o pessoal começou a me chamar para ir para os cultos e tudo mais. E quando eu chego na Cristã Mundial, ela ainda estava ali na Armando Salles, de esquina ali com a Campos Salles, né? Não era nada tão pequeno, mas também não era nada tão grande comparado a hoje, né? Deveria ter ali as suas 800 pessoas ali mais ou menos, talvez um pouco mais, não consigo te dar esse número exato. Mas já era uma igreja relevante na cidade. Já acontecia a Festa das Águas há alguns anos, então já tinha um trabalho bem relevante já em Suzano. E naquela época você nem imaginava que se tornaria pastor da igreja? Não, nem crente eu era, né? Eu fui só cortar o cabelo. Que doideira, né, cara? E acabou que mergulhei, né, de cabeça nisso daqui. Muito legal essa história, David. E falando sobre essa questão do pastorado também, hoje, como você mencionou, a igreja é liderada pelo Bispo Júlio e pela sua esposa, a Érica. Sim. Os dois, Júlio Vertulo. Gostaria de saber como é a liderança deles, assim, à frente da igreja, e como eles têm sido importantes para o crescimento da Cristã Mundial nesses últimos anos. Os nossos pastores, eu sou muito grato a Deus, né, pela liderança deles, pelos pastores que eles são, porque eles ensinam pra gente uma liderança servidora. Não uma liderança que impõe, que manda, que dá ordens, mas o que eles ensinam pra gente é que quanto maior o teu nível de liderança, maior o teu nível de serviço, né? Então, se eu hoje lidero 10 pessoas, eu estou servindo 10 pessoas. Se eu estou liderando 100 pessoas, estou servindo 100 pessoas. Não é que eu tenho 10, 20, 100 pessoas no meu poder, não. É que eu tenho 10, 20, 100 pessoas para eu poder servir de alguma forma e ajudar essas pessoas a crescerem.
O Bispo Júlio fala sobre uma liderança base e não teto. O que é isso? Uma liderança teto é o líder que diz assim, olha, ninguém pode passar da onde eu estou. Eu sou o maior e ninguém vai avançar mais do que isso. Agora, uma liderança base se coloca embaixo e diz, vocês já estão acima. Vocês vão fazer o que eu faço e vão fazer coisas ainda maiores. Que é o que Jesus mesmo falou para os seus discípulos. Se vocês crerem, vocês farão o que eu faço e farão coisas ainda maiores. Então, esse é o tipo de liderança que a gente aprende na Cristã Mundial. Que legal, cara. Bem legal, e é legal ver essa dinâmica que vocês têm, principalmente com o Bispo Júlio dentro disso tudo. E tem refletido no crescimento da igreja, não somente em Suzano, mas também na região. Hoje, mais ou menos, quantas unidades a Igreja Cristã Mundial tem na região do Alto Tietê? Nós temos a sede, que fica ali na Vila Figueira. Nós temos uma outra aqui em Suzano, que fica ali no Boa Vista. Temos em Ferraz, Poá, tem em Mogi das Cruzes, Itaquá e Santo André. Caramba. São 7 aqui. E você já sabe mais ou menos quantos fiéis hoje estão ligados assim à igreja? Pelo menos aqui em Suzano. Aqui em Suzano são cerca de 4.000 pessoas. 4.000 pessoas, caramba. 4.000 pessoas. E assim, você hoje lidera o Ministério de Jovens. E a gente vê que a igreja tem um estilo até jovial, mas conseguindo atender todos os públicos. Mas em São Paulo, segundo o Datafolha, uma pesquisa mostrou que 30% dos jovens entre 16 e 24 anos se dizem sem religião. É um número até maior do que os que se dizem evangélicos, 27%, e católicos, 24%. E até de outras religiões, que também representa 19%. Na sua opinião, o que tem feito um grande número de jovens a não se interessarem pela religião ou se afastarem muitas vezes da igreja? Eu vejo por outro lado. Eu não vejo como se o número de jovens evangélicos estivessem diminuindo. Na verdade, se você se aprofundar um pouco mais nos números das pesquisas, você vai perceber que o número de jovens evangélicos nos últimos anos tem aumentado. Sim. Então, hoje a gente tem 30% aí que se dizem que não tem nenhuma religião, mas se você pesquisar isso há anos atrás, era um número maior. Então, hoje eu não vejo esse número com pessimismo, mas com otimismo, porque tem aumentado. E isso não é nem... Você não precisa nem de uma empresa que faça uma pesquisa. É muito fácil isso no seu cotidiano, com os amigos, com as pessoas que você conhece. Você vai observar que o número de pessoas que você conhece que são evangélicos hoje é muito maior do que 10, 20 anos atrás. Eu me lembro na época da escola, era muito mais difícil de eu ter ali um amigo, alguém que se dizia evangélico. E hoje isso é muito mais comum. Nós temos grandes grupos hoje que fazem cultos dentro de faculdades, universidades, escolas. Então, esse número tem avançado cada vez mais, e isso graças a Deus. E isso, como vocês também, por exemplo, nesse sentido, fazem para alcançar esses que ainda não foram alcançados? Esse grupo, então, talvez essa parcela que a gente quer alcançar, com certeza. Nós temos um trabalho de evangelismo, né, onde nós vamos à frente de algumas escolas. O nosso sonho é que a gente possa ter cultos na frente das faculdades, das escolas de Suzano. Isso ainda é algo onde a gente quer chegar, mas que a gente ainda está caminhando. Mas hoje a gente faz trabalho de evangelismo no parque da cidade, que é muito frequentado, nas ruas, nas praças, em frente às escolas, das universidades, tentando oferecer esse evangelho que que esses 30% ainda não conhecem, mostrando para eles o que é o amor de Jesus, o que é o evangelho verdadeiro, como que eles podem ser abraçados e transformados por esse amor. Muito legal, cara. E além dessas iniciativas que vocês têm com jovens, eu queria destacar duas que vocês também têm na igreja. Pesquisando, a gente conseguiu ver algumas delas, que é o Café com Empresários, em que vocês convidam empresários, convidam alguém para palestrar. Como surgiu essa iniciativa e como vocês podem... qual o grande objetivo dela ali? Sim. Vocês atingirem esse público também? O nosso principal objetivo é poder servir o grupo de empresários da igreja. A gente sabe, existem mega empresários e existem aqueles que estão começando e tudo mais. E quando a gente traz um palestrante que para muitos não teriam como ter acesso a esse palestrante, a gente está servindo não só aqueles que são
os que têm condição, os mega empresários que tem, mas também aquele comerciante, o cara da barraquinha de pipoca que está começando ali e que tem muita coisa a aprender ainda. Então, o nosso objetivo é poder servir os empresários, não só da igreja, porque o café não é fechado para os empreendedores da igreja, mas para todos aqueles que forem no dia, a gente anuncia nas redes sociais, e todos que puderem, quiserem estar ali, o nosso objetivo é poder servir eles. E também outra iniciativa bem legal que vocês têm que ocorreu principalmente no último mês, porque o último mês marcou também o mês dos namorados, né? Sim. E vocês fazem encontros de casais, que muitas vezes tratam sobre essas questões de maturidade. O último também foi relacionado também a essa questão de casais, que foi o Conexão A2. Uhum. E qual, na sua opinião, é a importância da igreja preservar essas relações e aconselhamentos, principalmente voltados para as relações matrimoniais, de casamento? Nós temos, o Conexão A2 em específico, é um trabalho que nós temos dentro do Ministério de Jovens, né? Nós temos os pastores de casais na igreja, que é o pastor Leandro e a pastora Fran, que cuidam de todos os casais da igreja, e nós temos o Conexão A2, que daí é um trabalho específico do Conexão, que é o nosso Ministério de Jovens. E qual que é o objetivo do Conexão A2? A gente tem o Ian e a Marisa, que são conselheiros de casais, que eles trabalham com 3 grupos de pessoas. Aqueles que estão namorando, aqueles que estão noivos e aqueles que são recém-casados, jovens que acabaram de casar. Então nós trazemos eles para um tempo de discipulado, onde nós vamos compartilhar experiência, compartilhar vivência e compartilhar a Bíblia, que é o principal objetivo. E falar para eles a importância do namoro, o tempo do namoro como deve ser, a importância do noivado e a importância do casamento. Tudo no seu devido tempo tem as suas circunstâncias, as suas lutas e os seus aprendizados. Então tem a etapa do namoro, a etapa do noivado e do casamento. Então nós temos lá jovens que acabaram de casar e que estão tendo as suas crises ali, que é muito comum. Então a gente só quer passar para eles que as crises são normais, que vai passar e que o casamento tem o seu valor. Porque hoje em dia está tudo muito banalizado. Então, os jovens casam lá e aí tem uma briga amanhã e aí o casamento já não vale mais nada. E hoje é muito mais fácil separar do que casar, pela banalização que tá as coisas. Então, a gente traz esse trabalho reforçando a importância do relacionamento e a importância de você viver de forma correta cada etapa do relacionamento, do namoro, do noivado e do casamento. E como você vê o impacto que esse acompanhamento até pré tem no casamento? Com certeza, com certeza. A gente vê, por exemplo, no período do noivado. O que é o noivado? É uma preparação para o casamento, onde os meninos estão correndo atrás de... Alguns querem fazer a festa, alguns querem ter aquela... Precisa comprar a casa, precisa se preparar, mobiliar, tudo. Então, a gente traz para eles até um planejamento financeiro, uma organização, como que deve ser feito, para que eles não se percam. Porque quantos que eu conheci que se casaram e começaram a vida todo endividado, porque queria começar a vida com tudo pronto, né? Acabou de casar e já quer ter a sua casa toda mobiliada, toda bonitinha. Se você tem condição para isso, tudo bem. O problema é que a gente estava vendo alguns que não tinham condição, e aí estava tendo já crises no casamento. Por quê? Porque estava tudo endividado, e começava endividado. E aí a gente sentou e falou, vamos mostrar para eles qual que é a realidade, que não precisa ser assim. Porque, poxa, a gente cresceu vendo nossos pais construindo a vida deles, estão comprando a casa, aí de repente, poxa, vamos arrumar o quarto, vamos arrumar a sala. E aí hoje, por causa da ansiedade, o pessoal querendo começar já tudo pronto, começar a vida pronta, e não é assim. A vida é um processo. E a gente vai conquistando, conquista um pouquinho hoje, conquista um pouco amanhã. Então a gente viu que isso trouxe realmente um impacto para a vida dos jovens. Eles receberam ali o conteúdo que a gente passou para eles e trouxe uma maturidade. Essa é a palavra do impacto que teve, foi maturidade. Maturidade no namoro, maturidade no noivado e maturidade no casamento, porque vou fazer 10 anos de casado. Então o cara acabou de casar e eu já falei para ele, os primeiros 10 anos é assim. Então tem muitos problemas que eu passei que ele não vai precisar passar. Uhum. E se ele pegar isso, aprender isso, levar para a vida dele, é maturidade. Verdade. Bem legal esse trabalho que vocês têm, principalmente com os jovens, né? Você é pastor sim, jovem, então essa conexão com os jovens é mais legal.
E hoje, quando a gente fala muitas vezes sobre movimentos que alcançam corações de jovens que sejam assim, a gente vê essas questões de movimentos sociais também, que hoje têm causado muito rebuliço na sociedade. E, em especial, teve uma polêmica essa semana envolvendo o mundo evangélico, que foi uma fala do pastor evangélico, o André Valadão, que é muito conhecido, não, hoje em dia não somente no meio evangélico, mas também de forma geral. E ele foi acusado, presumidamente, de homofobia e incitação à violência no público ao público LGBTQIA+. Apesar de ser uma figura conhecida, nem todo mundo concorda com o André Valadão, isso é óbvio. Mas você tomou conhecimento desse fato, desse episódio que ocorreu recentemente? Olha, eu não sei de qual fala em específico que você está falando, mas eu vejo o pessoal atacando, e não só o André Valadão, mas isso não é de hoje, não é de agora, mas sempre tiveram aqueles que tentaram atacar, descredibilizar ou criminalizar a Bíblia. Não é de hoje. A gente está falando de séculos e séculos e séculos atrás. Os livros de história estão aí. E todos aqueles que disseram, olha, a Bíblia um dia vai acabar, a Bíblia não é coerente, a Bíblia não serve para nada, todos esses já morreram. E a Bíblia está aqui até hoje. Chegou até a gente. Estamos aqui, eu abro aqui no meu aplicativo, eu tenho a minha Bíblia em casa, e a Bíblia está aí até hoje. Então não é de hoje que a Bíblia é atacada. Ao que eu vi, o pastor André Valadão simplesmente leu a Bíblia, pregou a Bíblia. E, cara, eu sou pastor, e as pessoas podem falar o que quiser. Eu vou continuar pregando aquilo que está na Bíblia, eu vou continuar falando aquilo que é Bíblia, incomode a quem estiver incomodando. Então, realmente, ninguém vai calar os pastores, a igreja, a gente vai continuar, e a gente crê no que está escrito. E o que está escrito é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, a gente está aqui para ser sal da terra e luz do mundo. As pessoas querem deturbar o amor. Então, elas falam, não, porque vocês são o povo do ódio. Não, porque isso aqui é amor, isso aqui é aquilo. Não, existe o amor que Jesus oferece, que é o amor que transforma a vida do pecador. E existe o amor que o mundo prega, que é olhar para o pecador e dizer assim, pode continuar do jeito que você está, não precisa mudar nada. Então, o amor de verdade é o amor que traz transformação. Esse é o amor que a gente prega, o amor de Jesus. E no caso, como foi uma questão envolvendo a população LGBTQIA+, isso foi uma questão que gerou um pouco de burburinho, claro, na mídia, assim. Gerou uma polêmica porque a fala do André foi um pouco pesada nessa ocasião. Porque ele disse, abre aspas, como se Deus dissesse, se eu pudesse, matava todo mundo, mas eu já coloquei o arco-íris aí, disse que não faria mais, então agora é com vocês. Ele disse isso na ocasião. Mas a gente sabe que tem tido essa relação conturbada, muitas vezes, entre o público LGBTQIA+, e a igreja, e muitas vezes discussões entre ambos os lados. A minha pergunta para você, pastor, como é a relação da Igreja Cristã Mundial com esse público e como vocês desejam acolhê-los nesse sentido? Nós já recebemos, eu particularmente já atendi várias pessoas que se declararam gays, que chegou até mim e disse, pastor, eu sou gay. E aí, como que eu fico aqui na igreja? E eu trato ele como qualquer outra pessoa que chegar lá na igreja. Eu já deixei bem claro para essa situação, né, para essa pessoa que eu atendi. Eu falei, cara, eu não vou deixar de pregar o que está na Bíblia porque você está aqui, e eu também não vou pregar só porque você está aqui. Então eu deixei bem claro, o dia que eu falar sobre esse assunto, é porque Deus me conduziu a falar sobre esse assunto, eu não estou tentando atacar você, e também não vou deixar de falar porque você está aqui. Então, o nosso relacionamento é como qualquer outro ali. A gente vai abraçar, a gente vai amar, e a gente vai continuar pregando a verdade que liberta, que transforma e que muda a vida das pessoas.
A verdade é que Jesus tira a gente das trevas e leva a gente para a luz. A verdade é que uma vida com Cristo é você escolher morrer para o mundo e para suas vontades e viver exclusivamente para Deus. O apóstolo Paulo escreve o seguinte texto dizendo: já não vivo mais eu, ou seja, o eu morri. Ah, mas eu sinto isso. Ah, mas eu tenho vontade disso. Não, o eu morri. Eu tinha vontade de beber, eu tinha vontade de ver pornografia, eu tinha vontade disso, tinha vontade de mentir. Agora o eu morreu. E ele diz: já não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Então, a partir de agora, não é mais as minhas vontades, não é mais os meus desejos. É Cristo vivendo através da minha vida. Então, o que importa não é a minha vontade, é a vontade de Deus que habita em mim. Jesus nos ensina a fazer a oração que todo mundo conhece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O problema é que as pessoas estão querendo mudar a oração hoje e dizer: seja feita a minha vontade. Então eu não vivo por desejo, eu não vivo por sentimento. Eu vivo por verdade. E a verdade que eu tenho é: Cristo vive em mim, já não vivo mais eu. Agora, a gente tranquilizando, né? Falando de um assunto que não, mas para mim também tranquilo. É ótimo, mas é legal para que a gente possa esclarecer, porque muitas vezes as pessoas acham que essa relação é conturbada, mas as pessoas que podem viver esse dia a dia muitas vezes vão perceber que não é tão conturbada assim, que as pessoas conseguem conviver ali em sociedade e muitas vezes conviver dentro dessa mesma realidade de igreja. Exato, a gente está ali para poder servir e pregar o evangelho que transforma a vida de todos, todos. Qualquer um que entrar ali tem que entender que o evangelho que vai ser pregado é o evangelho que transforma, que muda. Se não quer mudança, não quer transformação, está no lugar errado. E pastor, agora falando sobre a grande questão aqui que dos próximos dias, a Festa das Águas. E para isso eu quero fazer um convite especial para o vereador Marcel da ONG, que está aqui conosco, participando do estúdio. Mais uma vez agradecer a todos vocês que estão assistindo, em especial o vereador Marcel da ONG, que já estava acompanhando, e agora ele fará essa participação especial aqui conosco durante a entrevista, para falar sobre a participação dele também junto à igreja ali Cristã Mundial, na Festa das Águas, que ocorrerá neste sábado, a partir das 9 horas, né, A partir das 9 horas. No Parque Max Pfeffer. Eu gostaria de saber, Marcel, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui também com a gente. E eu queria saber, essa já é a 15ª edição. Primeiro, David, conta pra gente por que Festa das Águas e como ela foi criada. A Festa das Águas, ela vem através de uma palavra que Deus deu para o Bispo Júlio, de Ezequiel 47, onde o profeta tem a visão do rio de Deus fluindo, e por onde esse rio passava, tinha vida. Então era um rio que saía do templo, corria por vários lugares, e a Bíblia diz que ele passava e havia plantações, animais, vida, em lugares que antes não tinha. Que esse rio chegava em lugares onde a água não era boa, mas a hora que tocava essa água, a água era saneada. Então, vem através dessa visão, de um rio de Deus que vai correndo pela cidade e trazendo vida. E aí nós temos, então, a Festa das Águas, onde a gente acredita que nós estaremos ali como um rio de Deus, tocando milhares e milhares de pessoas e trazendo vida para todos aqueles que passarem pelo parque nesse dia. E também teremos ali o batismo nas águas, que vai acontecer às 3 horas, onde as pessoas estarão declarando publicamente a sua aliança com Jesus. E essa vai ser a primeira edição desde 2019, porque teve esse ato por causa da pandemia da Covid-19. E como é para vocês retornar? O Marcel, é a sua primeira vez participando da festa, auxiliando diretamente? Tá aí faz tempo a gente. Já desde, se não me engano, 2017 que a gente está participando. E é muita satisfação para a gente poder colaborar, não só com a igreja, mas como com a população, né? Principalmente as carentes que não têm condições de utilizar os serviços oferecidos no dia.
E, inclusive, quais vão ser esses serviços oferecidos? Conta pra gente um pouco o que vai ter ali, o que o povo vai poder desfrutar ali. Você falou já do corte de cabelo. Sim, Foi uma experiência marcante pra você. Quem sabe pode ser outro corte de cabelo. Com certeza. Marcante pras pessoas. Nós tivemos aí, então, esses 3 anos de paralisação, né? A última foi em 2019, por conta da pandemia. E pra gente agora é um desafio também retomar. Muitas pessoas chegaram novas na igreja desde então e não conhece, não sabe o que é a Festa das Águas. A gente vinha em uma cultura de ano após ano, onde todos sabiam, né? A hora que estava chegando ali, próximo do mês de julho, as pessoas já sabiam o que era a Festa das Águas, e a gente está retomando agora, mas a gente acredita que vai ser o mesmo sucesso de sempre. E são vários serviços que a gente vai estar proporcionando para a população ali nesse dia. Então nós vamos ter corte de cabelo masculino, feminino, manicure, limpeza de pele, nós vamos ter assistência jurídica, agência de emprego, exames como de aferição de pressão, teste de glicemia, a pessoa vai poder passar lá com um cardiologista, fazer uma avaliação cardiológica, vai ter acupuntura, teste de visão, o pessoal da odonto vai estar lá também fazendo escovação e atendendo. Nós vamos ter lá um parque inflável para as crianças, né? Todos os anos que nós fazemos a festa, nós atendemos lá milhares de crianças. Então vai ter todo aquele parque inflável para a criançada poder aproveitar, curtir. Uma tenda vai ser uma tenda bem grande lá, um espaço kids, onde as crianças vão pintar o cabelo, pintura facial, as meninas vão poder pintar a unha lá, vai ter algumas brincadeiras, esculturas de bexiga. Nós vamos ter uma praça de alimentação bem servida, com várias opções para o pessoal. E o atendimento PET, que o Marcel vai estar oferecendo lá junto com a ONG. E, Marcel, conta pra gente mais ou menos como surgiu. Você falou que essa parceria já vem desde 2017. Como surgiu a oportunidade de trabalhar com a igreja nessa festa? Você chegou nesse e falou assim, pessoal, dá para oferecer um serviço de veterinário gratuito também? Ou eles chegaram, Marcel, vamos trabalhar junto? Conta pra gente mais ou menos como foi. Em 2017 eu conheci a igreja, né? Eu já sabia que a igreja existia e conheci a igreja, comecei a participar dos cultos, né? Aí veio a Festa das Águas e a gente se ofereceu, né? A gente tem uma estrutura de pet e a gente se ofereceu a participar, a oferecer essa ajuda aí para a Festa das Águas, para atender a população, né? Para somar juntos aí, e até hoje está sendo muito bom. Eu continuo firme na igreja e cada vez mais a gente está mais firme na igreja. E o pastor citou alguns serviços que vão ser oferecidos, mas especificamente nessa área animal, quais serão os serviços oferecidos? Vamos começar ali com atendimento veterinário, né? Uma consulta completa. A gente não vai pegar casos graves, né? Animais acidentados, mas uma consulta básica ali. E se o animal não tiver a vacina em dia, a gente vai oferecer a vacina V8 para cachorro importada, né? Que é importante frisar que é uma vacina, uma das melhores aqui do Brasil, né? Que é oferecida aqui nas clínicas, desde as mais caras, as populares, né? A vacina custa em média de 80 a 120 reais. Então, a vacina V8 ela combate a 8 vírus, né? Fatais para animais. Quando não mata, deixa sequela. Então, é muito bom porque evita aí animais morrerem, né? Por causa de doenças virais, né? Que transmite muito rápido, né? Então, para gato também a gente vai oferecer a V4, né? Para várias doenças também. Então, a gente vai estar lá o dia todo, né? Essas vacinas são limitadas, né? 100 para cachorro e 50 para gatos. Mas eu acredito que vai atender toda a demanda ainda aí. E também vai ter a parte de doação de animais, tá? Vamos levar animais para lá. Quem quiser adotar um filhote, um adulto, um cão, um gato, vai estar lá também. A gente vai estar com uma empresa lá doando ração lá para a população, a Special Dog. Ela vai estar lá esse ano lá, parceira. E a gente também vai estar fazendo cadastro para castração, né? A população que quiser
castrar seu pet, né? A gente indica isso aí para evitar várias doenças e a procriação. Então a gente vai estar lá fazendo o cadastro e vai ser chamado para castrar. É uma parceria junto com a prefeitura, né? E a gente vai estar lá tirando dúvida, a pessoa que ir lá denunciar lá, pô, meu vizinho está fazendo maus tratos, a gente vai pegar a denúncia, encaminhar aí para fiscalização ir lá e averiguar a situação. Então vai ser uma somatória. Serviço completo. Isso. E eu queria saber, pastor, qual a expectativa de público para vocês receberem nesse sábado? A Festa das Águas, ela tem em si uma média dos últimos anos aí de cerca de 30 mil pessoas passando pelo parque ali, né, nos nossos atendimentos. São cerca de 5 mil crianças. Caramba. Que passam pelos brinquedos e tudo mais. Então a gente acredita daí para mais, né, ter esse público passando ali ao longo do dia. E à noite, às 18 horas, quando a gente for ter ali a nossa noite de esperança, né, um momento de culto, de louvor, de palavra e de oração, a gente acredita ali em ter ali por volta de umas 5 mil pessoas participando desse momento. Que beleza. Pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês. Quero só puxar as considerações finais. Pastor, primeiramente, já agradeço suas considerações finais a respeito, principalmente da festa. Então tá aqui o meu convite, né? Convite da Igreja Cristã Mundial para todos vocês. Dia 8 de julho, próximo sábado, estaremos ali reunidos no Parque Max Pfeffer, das 9 da manhã até as 17 horas, com os nossos atendimentos gratuitos para toda a comunidade. Não é só para quem é crente, não é só para quem é de Suzano, é para quem estiver ali no parque, quem participar. Então vem estar com a gente nesse dia. Às 18 horas estaremos reunidos ali para uma noite de esperança, um momento de oração, de palavra, que vai com certeza edificar o coração de todos que estiverem ali. Muito obrigado, pastor. Marcel, também suas considerações finais? Quero agradecer o convite de estar aqui e poder divulgar, né, a igreja, o trabalho que a igreja tem feito e a Festa das Águas. Estou aqui para colaborar, né, como um voluntário. E eu faço convite também para todo mundo levar seu pet lá. Vai ser um dia para todo mundo, até para o pet. Então a gente está aguardando vocês. É isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado. E a gente agradece a todos vocês que também nos acompanharam até aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês.